Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com o mundo mágico da literatura e da arte. Galerinha, hoje nós vamos falar sobre a sétima arte, o surgimento do cinema. Quem aqui não gosta de cinema? Lembrando que esse tema faz parte do capítulo 2 do nosso livro do 5º ano, mas nós vamos um pouquinho além do que está no livro, galera. Vamos conhecer a história do cinema. Confira com detalhes logo após a nossa vinheta. Existem muitos amantes do cinema e também pessoas que se encantaram pela arte desde o primeiro filme que viram. A busca para conseguir imagens em movimento, para contar histórias, vem desde a antiguidade, fazendo com que muitos artistas ficassem noite e dia pensando em como isso seria possível. Você quer saber um pouquinho mais? Continue com a gente aqui nesse vídeo que você vai descobrir muito mais. Bora lá, galera! Então, quando surgiu o cinema? O ser humano, como sempre, foi apaixonado por contar histórias, numa conversa entre amigos ou registros de acontecimentos. Desde o surgimento da captação de imagens, muitos estudiosos inventaram aparelhos para esses registros e criaram desde pequenos fragmentos até o cinema como conhecemos atualmente. Até os filmes hoje, muitos rolos de fotografia foram usados, porém, toda a história tem um início. E o início do cinema foi em 1895, quando os irmãos Louis e Auguste Lumière projetaram um filme pela primeira vez em um café em Paris. O primeiro filme, intitulado Empregados Deixando a Fábrica Lumière, foi criado por Louis Lumière e é considerada a primeira obra a ser projetada, um curta-metragem que contava com 45 segundos de duração. Confira! Mas há muito para ser contado desde o surgimento dos primeiros registros até a projeção efetiva de um vídeo. Afinal, Louis-Jacques Daguerre e Joseph Nicéphore Niepce já haviam inventado a fotografia, lembra disso? Na primeira metade desse século, o que possibilitou a criação do cinema que revolucionou o mundo das artes. Para que o cinema alcançasse suas projeções atuais, aconteceram diversos processos investigativos e de aperfeiçoamento. Sua história conta com muitos nomes de artistas que foram importantes para a sua evolução. Esses artistas fizeram descobertas que revolucionaram a indústria cinematográfica. Conheça agora algumas delas. Vamos falar um pouquinho sobre a câmara escura. Leonardo da Vinci fez um trabalho no século XV de projeções com luzes em superfície, usando uma caixa e uma lente de vidro. Sua criação ficou conhecida como câmara escura, que projetava as imagens de forma invertida. Nós falamos sobre isso quando falamos da invenção da fotografia. A outra invenção foi a lanterna mágica. Esse aparelho foi inventado por um alemão chamado Athanasius Kirchner no século XVII. Consistia em uma caixa que projetava imagens pintadas à mão em vidros por meio de luzes e lentes. Durante a apresentação, um narrador se encarregava de contar a história, que algumas vezes era acompanhada por música, né? Além de ser usada em ambientes acadêmicos, a lanterna mágica tornou-se sucesso em feiras urbanas. Criado em 1824
pelo britânico Peter Mark Roget, o taumatrópio é uma das invenções que fizeram parte da origem do cinema. Trata-se de uma peça em formato de disco, atada a 2 pedaços de barbante, com uma imagem diferente em cada um dos lados. Quando a peça é girada, as imagens se sobrepõem, formando apenas uma. Já o fenacistoscópio, criado em 1829 pelo físico belga Joseph Plateau, ele desenhou movimentos de uma mesma dança ao longo de uma placa circular, com pequenas mudanças nas posições dos dançarinos. Quando essa placa era girada em frente a um espelho, criava-se a ilusão de que os dançarinos estavam se movimentando. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, o link de um vídeo que nós produzimos aqui no Mundo Mágico falando somente de fenacistoscópio. Bora lá conferir, tá ok, galera? O praxinoscópio. Em 1877, um francês chamado Charles Miller Renault criou o praxinoscópio. O aparelho tinha formato circular, no qual as imagens, ao girarem, pareciam estar se movendo. Inicialmente, as projeções foram feitas em ambiente doméstico, mas em 1888, o francês aumentou o tamanho de sua máquina. Isso deu a ele a possibilidade de projetar imagens para plateias maiores, e suas performances ficaram conhecidas como teatro óptico. Já o cinetoscópio foi lançado em 1894 por uma fábrica comandada por Thomas Edison. Lembra do Thomas Edison, gente? Thomas Edison que inventou a lâmpada? Então, esse mesmo. Nos Estados Unidos. Era uma máquina em que se assistia filmes de curta duração, individualmente. E só foi possível porque Thomas Edison criou uma película de celulose capaz de armazenar imagens. O único problema do cinetoscópio é que apenas uma pessoa por vez poderia apreciar os curtas-metragens. Ciente das invenções anteriores e a partir do cinetoscópio, os irmãos Lumière desenvolveram o cinematógrafo em 1895. Esse aparelho, que é muito importante para a história do cinema, diferentemente dos outros, permitia gravar, copiar e projetar imagens de forma mais prática. Portanto, foi considerado o primeiro aparelho de fato qualificado para produzir filmes. Foi com o cinematógrafo que Louis Lumière se tornou o primeiro cineasta a produzir documentários em curta-metragem e com isso entrasse para a indústria cultural, fazendo com que grandes investidores reconhecessem seu potencial e começassem a abrir os primeiros estabelecimentos no país. O vídeo dos irmãos Lumière, o trem chegando na estação, algumas pessoas quase saíram correndo do cinema, porque tiveram a sensação de que o trem ia saltar da tela. Então, galera, deixo vocês agora com a sessão cinema que foi apresentada pelos irmãos Lumière lá naquela época do surgimento do cinema. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre a origem do cinema, a sétima arte. Galerinha, ficamos por aqui enquanto vocês apreciam essa sessão cinema de antigamente.